Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que, para alcançar a misericórdia e benignidade do Senhor, nós temos que atentar sempre aos seus estatutos seus estatutos e mandamentos. Primeiro, sempre fazendo ao Senhor, para que seja visto por Ele e não aos meros mortais. E sempre ser generoso. Generoso em relação ao Senhor é não colocar outro fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento e tem que edificar sobre o alicerce lançado, Jesus Cristo. Não há expiação pela culpa dos pecados se não for por Ele que derramou o seu sangue. Ser generoso, confessar de boca e atentar àquilo que Ele nos disse. Não roubar, não cobiçar, fugir de tudo aquilo que é avarento, aquilo que é presunção própria, todo orgulho, todo eu, renunciar e ter dependência, humildade em reconhecer que estamos respirando porque Ele permite e assim consagrar a vida para que tudo que façais seja bem sucedido e assim quando vier os dias maus e as adversidades, nós possamos suportar o dia mau e estar sempre bem dispostos, num bom ânimo, segundo Ele nos concede. Sempre em relação ao próximo, ser generoso. A forma de abandonar a avareza, a ambição pessoal, egoísta, é sempre em ser generoso para com o próximo. Jesus, quando disse ao jovem rico que dizia que atentava tudo aos preceitos do Senhor, o Senhor encontrou algo nele e disse: vende tudo que tens e doe aos pobres e siga-me. E a palavra diz que ele entristeceu, assim como muitos ficavam à beira do caminho porque o seu tesouro era segundo a sua avareza, aquilo que se acumula. Mas aquele que reparte do seu pão é generoso para com o próximo, começa a purificar a alma, começa a exercitar a misericórdia e benignidade. Mas o Senhor disse ao jovem: vende tudo e siga-me. Na verdade, ser generoso não nos traz salvação, mas antes purifica a alma para seguirmos o caminho da misericórdia. Mas a obra que salva é Jesus Cristo. Assim como aquele que usa piedade e ensino como fonte de lucro, se torna um cego, nu e miserável. O Senhor sabe da intenção do coração, aqueles que fazem por interesse, assim como aqueles que são generosos, e o que uma mão faz, a outra não vê. Não toca trombeta quando dá esmola, assim o Senhor nos ensina. Bem como Ele nos ensina, no pouco, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem que dividir no pouco, seja o que tens. Aquele que ainda que estiver em dificuldade do alimento que entra pela boca e sai no esgoto, busque, o Senhor concede a oportunidade de estar cheio do pão da vida, que é o alimento espiritual, e anunciar àqueles que estão sedentos pelos seus ouvidos, porque quando ali os discípulos chegavam até ele, ele dizia: eu não tenho ouro e prata, mas aquilo que eu tenho lhe dou. E a sabedoria é mais valiosa do que o alimento que entra pela boca. A palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pois é justamente por estar farto do alimento espiritual, até mesmo se alcança o pão nosso de cada dia, assim como Ele tem cuidado de nós e nos sustentado, e onde não andamos com solicitude, porque a palavra diz que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Nunca vi um justo e tampouco a sua descendência mendigar o pão. Assim como sabemos que tem um tempo e um propósito debaixo do céu,
para que assim aquilo que se produz, há um tempo de arrancar aquilo que se produziu. O mundo não compreende a nossa semeadura, porque a palavra diz que sábio é aquele que ganha uma alma. Nós não investimos aonde a traça e a ferrugem consome e o ladrão mina. Estamos, na verdade, investindo em almas. Estamos anunciando o Evangelho a fim que sejam convencidos e que salve a sua alma, assim como, na verdade, condenamos as suas obras malignas, a fim de que sua carne pereça e antes a sua alma seja salva, assim como aquele que tem sabedoria compreende, mas aquele que tem aquilo por elevado e estimado segundo o padrão do mundo não compreende, assim como nós, aquilo que era elevado e estimado como que outrora nós temos como prejuízo por lucro do amor de Cristo que nos enriquece, aquele que é fiel e verdadeiro em toda espécie de mobília valiosa, do qual, como casa e edifício do Deus Altíssimo, ele nos encheu desses móveis valiosíssimos, aonde consideramos melhor uma casa espiritual do que dividir o despojo com os arrogantes, e assim também é melhor morar numa tenda do que num palácio aonde há briga e contenda. Antes buscamos sempre a paz do Espírito e a alegria, o nome escrito no livro da vida. Porque a palavra diz que, segundo o padrão deste mundo e segundo as muitas riquezas, traz seduções, e é justamente a queda de muitos por apegar-se naquilo que é terreno e deixar daquilo que é espiritual. Antes nós buscamos sempre aquilo que é espiritual, e aquilo que o Senhor nos conceder, nós usufruímos a fim de louvar e bendizer o seu nome e calar a ignorância dos insensatos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.